Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Abra a sua Bíblia, 2 Reis, capítulo 3, versículo 16. Agradecer a Deus por mais uma vez essa oportunidade dada a mim, ao pastor Gedaías. Digo para a igreja que o pastor Gedaías não é um pastor, é um prefeito, tá? Esse não é pastor, é um prefeito, tá? Deus te abençoe, pastor Gedaías. Deus te abençoe. O Tassi vai ficar bravo. 2 Reis, capítulo 3, versículo 16, diz assim: E disse, assim diz o Senhor, fazei nesse vale muitas covas. Amém? Acadeirai-vos, meus queridos irmãos. É a ação de sentar, tá? É isso. Emprotornai-vos, isso. Meus irmãos, não se assuste que eu falei aqui, fazer nesse vale muitas covas. Às vezes falar covas aqui pega um sentido pesado, né? Mas a covas aqui no sentido da Bíblia que eu vou pegar é vida para a sua casa, tá? É vida para você. Meus irmãos, 2 Reis, capítulo 3, vai falar do rei Jorão. O rei Acabe, com a sua esposa Jezabel, ele foi um rei muito mau, a Bíblia diz. E a Bíblia vai dizer que o rei Acabe, juntamente com a Jezabel, teve 3 filhos: Atalia, Acasias e o rei Jorão. A Bíblia vai dizer que após a morte do rei Acabe e do seu irmão Acasias, Jorão começa a reinar em Israel, no reino do norte, Samaria. E a Bíblia vai dizer que o rei Jorão foi também um rei mau, assim como seu pai, assim como seu irmão Acasias, assim como a sua irmã Atalia. Só que não foi tão pior igual seu pai, porque ele conseguiu ainda tirar alguns ídolos ainda. Só que a Bíblia vai dizer que o rei Jorão, ele foi igual o rei Jeroboão. O que o Jeroboão fez? Ele trocou a arca da aliança por bezerro de ouro. Ele trocou altares em Dan e Betel. E o que mais que ele fez de ruim? Ele trocou os sacerdotes da tribo de Levi por outras tribos, por questão de dinheiro. E Deus não se agradou disso. Ou seja, não troque a presença de Deus por qualquer coisa desse mundo. Não troque. Não troque a sua chamada por pequenos prazeres nesse mundo. Você tem uma chamada a fazer a obra de Deus nessa terra enquanto não vier. Você tem uma chamada. Muitos têm chamada. Você tem chamada. Não troque nada. Não troque a presença de Deus por nada. Por TikTok, por esses negócios aí, Netflix. Não toque não. Esteja na presença de Deus, né, Manu? Denzada, ele mandou. Não troque. E a Bíblia vai dizer que assim, quando o rei Jorão assumiu o reinado, o rei Mesa, é o rei Moabita, a Bíblia diz que então o Mesa, rei de Moabita, era contratador de gados e pagava ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã. E sucedeu, porém, que morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. Por isso o rei Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista em todo Israel. Ou seja, o rei Mesa, ele se aproveitou, porque o rei Jorão era novo. Ele pagava tributo para Israel. Ele não queria pagar mais. Ele se rebeliou contra o rei Jorão. E a Bíblia vai dizer que o rei Jorão foi fazer revista no seu exército. E ele viu que o seu exército era pequeno. E a palavra de Deus é: você hoje fez revista na sua vida? Como que está a sua vida com Deus nessa noite? Como está a sua oração com Deus? A sua consagração com Deus? O seu jejum que você fazia para Deus? Vamos nessa noite fazer uma revista em nossas vidas? Será que nós somos crente como éramos antes, como aceitou a Jesus? Aquele fervor, aquela loucura, e agora sossegou, agora está quieto, não quer mais fazer mais nada. Deus nessa noite quer que você volte ao primeiro amor. Faça uma revista na sua casa, na sua vida, na vida da sua esposa, dos seus filhos. Como é que está a consagração diante do Senhor Jesus?
faça uma revista. Jorão fez uma revista e viu que o exército dele estava fraco, pequeno, sem Deus. Jorão, capítulo 3, versículo 6. Por isso Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo Israel. Aí ele viu que era pequeno o seu exército, era fracote o seu exército. A Bíblia diz, no versículo 7, e enviou a Josafá, rei de Judá, dizendo: o rei dos Moabitas se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele: subirei eu e serei como tu, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. E ele disse: por que caminho subiremos? Então disse ele: pelo caminho do deserto de Edom. Quando Jorão foi fazer revista ao seu exército, ele viu que o exército era pequeno, fraco, sem Deus. Porque Jorão é um rei mau, não era um rei bom igual Josafá. Não era. E aí ele foi pedir ajuda para quem? Para o reinado do sul, Josafá. E a Bíblia diz que Josafá era um rei bom diante de Deus, um rei bom, e juntamente com o rei de Edom. Aí Josafá disse: o meu povo é seu povo, o seu cavalo é seu cavalo, vamos embora. Por onde que nós vamos? Pelo deserto de Edom. O que nós aprendemos nessa lição? Que tem guerra que é só você e Deus, mas tem guerra que você precisa pedir ajuda. E quando eu falo pedir ajuda, não é para qualquer um, não. É para homens e mulheres de Deus que têm intimidade com Deus. Porque às vezes você vai pedir ajuda para um crente aí, em vez de te ajudar em oração e ficar quietinho, ele abre a bocona dele e fala para todo mundo o seu problema. Mas eu estou pegando aqui para homens e mulheres de Deus que têm intimidade com Deus. Tem guerras que é só você e Deus, mas tem guerras que você precisa pedir ajuda. Não se sente ser orgulhoso: não, eu sou crentão. Não, você precisa pedir ajuda. E está aqui homem de Deus para você pedir ajuda aqui, ó. Está aqui no altares. Olha o pastor Gidaí aqui, não é um pastor, é um prefeito. Tem guerra que é só você e Deus, mas tem hora que você tem que pedir ajuda. Tem hora que você se cansa e você tem que pedir ajuda. Mas prepara as pessoas que têm intimidade com Deus. Amém? O versículo 9 e 10 vai dizer: e partiu o rei de Israel, e o rei de Judá, e o rei de Edom, e andaram rodeando com a marcha de 7 dias. E o exército e o gado que o seguia não tinha água. Então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou a esses 3 reis para os entregar na mão dos Moabitas. Meus irmãos, aí ele chamou Josafá e o rei de Edom, aí foi junto. Aí está lá, marchando lá, os cavalos marchando, os bois marchando. 7 dias, deu 7 dias, acabou a água. Não é ruim quando acaba a água? Você fica ligando na nossa aberta, né? É ruim, tem que beber. Não dá para seguir. Acabou a água. Eles tinham um propósito: guerrear contra os Moabitas. Aí o propósito parou. Por quê? Surgiu uma necessidade no meio do caminho. A água acabou. Precisava de água. Não dá nem bem para frente, nem para dar ré. Não tem água. Não tem água. Mas eu pego Jesus, o rei da água, na sua vida. Aqui tem água. Aqui tem palavra. Aqui tem água para a sua vida nessa noite. Acabou a água. Nossa, eu tinha um propósito: guerrear contra os Moabitas e ganhar. Agora o meu propósito é sobrevivência. Acabou a água. Teve a necessidade no meio do caminho. Acabou o propósito, já era. Se Deus me dá a necessidade, tá bom demais. Eu vou embora, eu dou ré, eu vou embora. Acabou o propósito. Mas não foi assim não. E aí Jorão, o rei mau, né, incrédulo: Deus nos entregou para morrer aqui com os inimigos. Jorão, nem sabe o que está falando. Porque não tem intimidade com Deus. Acabou a água. Deu a entender que Jorão não consultava Deus. Ele não pedia a Deus as coisas, ele não consultava Deus. A Bíblia diz que Davi, toda vez que consultava Deus, quando ele ia guerrear, Deus dava vitória para ele, porque ele consultava Deus. O dia que ele não consultou a Deus, ficou ocioso, ele pecou. Então nessa noite que possamos aprender com essa lição: devemos consultar a Deus em todo momento, porque Ele sabe o melhor caminho para a sua vida.
Só Jesus sabe o melhor caminho para a sua vida. Receba essa palavra. Devemos consultar Deus. Aí o versículo 11, 12 diz: e disse Josafá, acabou a água. Disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. E disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel e Josafá, o rei de Edom, desceram a ele. Acabou a água, todo mundo está desesperado. Aí o rei bom, o rei do sul, Josafá, rei bom: você aqui não tem profeta não? Tem sim, tem Eliseu, filho de Safate, que servia a Elias. Então vamos lá, a palavra está com ele. Vamos lá, vamos descer lá. Vamos descer lá. E aí o rei Josafá pede um profeta para consultar a Deus. Olha o exemplo de Josafá, ao contrário de Jorão. Josafá consultava a Deus, Jorão não consultava a Deus, fazia as coisas por sua própria vontade. Mas Josafá não, ele consultava o profeta, homem de Deus. Ele consultava. Aí apareceu Eliseu. A Bíblia fala, apareceu Eliseu, filho de Safate, servia Elias, ou seja, ele era servo. O que aprendemos com a lição? Ele tinha nome, ele tinha origem e ele era servo. Você tem nome, você tem nome, você tem origem, e você é uma serva e um servo de Deus. Receba essa palavra. Hoje nós estudamos com o pastor Turim hoje, que nós somos o quê? Servo, né, pastor Turim? Hoje a aula foi, bagaçou a aula hoje, bagaçou. Hoje nós estudamos sobre diaconia. Eu sou pastor, não faço mais nada. É pelo contrário, aí que trabalha mais, né, pastor Turim? Aí que serve mais, aí que trabalha mais, aí que a surra baixa mais legal, aí que vai mais. Então, meus irmãos, você tem nome. E a Bíblia diz lá em Apocalipse 2,17 que lá no céu você vai receber uma pedrinha branca e será um novo nome lá no céu. Você tem origem, você é um homem e uma mulher de Deus. Você vem lá do céu e você vai voltar para o céu em nome de Jesus. Você está aqui para servir, não para ser servido. Amém? Você é uma serva e um servo de Deus. Receba essa palavra. Você tem nome, você tem origem. Dá exemplo lá fora, dá testemunho de vida. Então, tinha nome, tinha origem, Eliseu. Ou seja, e quando nós temos recursos próprios, a gente vai. Quando acabar, não vai mais. Mas quem depende da fé, quem depende de Deus, não depende das circunstâncias. Deus proverá na sua vida. Deus dá caminho para você. Quem depende de Deus não tem problema. Deus dá solução. E aí o versículo 13 e 14 vai dizer: mas Eliseu disse ao rei de Israel: olha só, que tenho eu contigo, ó Jorão? Vai aos profetas do seu pai e aos profetas da tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor chamou a esses 3 reis para o entregar nas mãos dos moabitas. No versículo 14: e disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que eu não respeitasse a presença de Josafá, rei do Judá, não olharia para ti nem te veria. Meu Deus, que pancada na nuca. Olha, mas ele fez assim, ó Jorão, por você eu ia embora, virava as costas e linha no pipa. Mas porque Josafá está do seu lado, eu vou respeitar. Veja, pode ter 1 milhão de ímpio, mas se você estiver no meio, Deus vai fazer aquele lugar de ser diferente, porque você será uma bênção. Pode ser 10 mil ímpios, se você estiver no meio, Deus vai te honrar naquele lugar. Receba essa palavra: por tua causa, Deus vai te honrar. Naquela firma, naquela faculdade, aonde quer que seja, Deus vai te honrar naquele lugar. Receba essa palavra. Quem é fiel, Deus ajuda. O rei Jorão foi pedir ajuda ao rei Josafá, porque sabia que ele era um homem de Deus. Ele procurou a pessoa certa. Ele não é bobo não. Em respeito ao rei Josafá, Eliseu não foi embora. Deus honra homens e mulheres fiéis a Ele. Deus honra. Por causa de você, a sua casa é uma bênção.
Por causa de você, o seu trabalho é uma bênção. Por causa de você, a faculdade é uma bênção. Não é o lugar, não é a circunstância, é você que é fiel a Deus. Deus vai te honrar naquele lugar. Receba essa palavra em nome de Jesus. Não é o lugar que faz, é você que faz. É você que tem Deus. É você que é morada de Deus. Você é a casa e morada de Deus. Não é o lugar. Eu já peguei uma vez aqui que José estava lá na prisão. Não tem problema, lá ele foi abençoado também. Lugar ruim, prisão. Mas onde você estiver, meu filho, você é abençoado em nome de Jesus. Você é um canal, você é uma bênção de Deus, irmão. Você é uma bênção. E aí, a parte que mais me toca, versículo 15. Ora, Eliseu falando. Ele não foi embora, né? Ele foi respeitar o servo de Deus, Josafá. Então ele ficou. Aí ele falou 15. Ora, pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. O tangedor, Bianca e Carlinho, tange para mim ver aí. Tange. Aí o Eliseu pede para o tangedor. Eu só vou falar se o tangedor tocar. Meu Deus. Se não tocar, eu não falo. Mais uma vez, senão eu não vou falar. Se não tocar, eu não vou falar. Eliseu falando. Se não tiver tangedor de harpa, não falo. E aí o tangedor da harpa tocou. Vocês são tangedores. Carlinhos, se prepare. Você vai ser tangedor de harpa. Além de tangedor de harpa, você vai ser o tangedor da palavra de Deus. Há uma diferença de tangedor para músico. Sabia, orquestra? O adorador, o tangedor é diferente do músico. Veja só a diferença. O músico toca o instrumento. O adorador, tangedor, toca o coração das pessoas. Músico toca o instrumento. O adorador toca o coração das pessoas. Vale glória a Deus, um aleluia. Quantos adoradores tem aí? O músico estudou para tocar. O adorador estudou para ser tocado, consagrado a Deus. Receba essa palavra, orquestra. O Chico vai estar lá para o seu lado agora, orquestra. O músico toca com harmonia e arte. O adorador também, porém depende da unção de Deus. De Deus. De Deus. O músico tem seu instrumento. O músico tem seu instrumento. O adorador é o instrumento de Deus. Que coisa linda! Perceba a diferença. O músico enche o ambiente com seus acordes. O adorador enche os céus com seu louvor. Deus recebe a adoração, assim como recebeu da orquestra, assim como recebeu das irmãs, assim como recebeu dos jovens. Que presença quando os jovens cantaram.
O músico depende do instrumento. O adorador não depende do instrumento, depende de Deus, daquele que de Deus. O músico busca inspiração no homem. O adorador busca inspiração em Deus. Em Deus. Em Deus. O músico usa Deus para encantar. O adorador, Deus o usa para salvar vidas através do cântico. O músico usa Deus na música. O adorador, Deus o usa na música. E para fechar, o músico, entre aspas, nem todo o que me diz Senhor, Senhor. O adorador, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Quantos adoradores tem aqui que faz a vontade do Pai? Quantos tangedores tem aqui que cantam, que tange a harpa e que tange a palavra de Deus? Quantos tangedores da palavra de Deus tem aqui? Diz glória a Deus, aleluia. A diferença aí do tangedor, adorador para o músico. E aí Eliseu, eu só vou falar se tiver um tangedor. E ele vem falar. Ele disse: assim diz o Senhor, fazei nesse vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento e não vereis chuva, todavia esse vale se encherá de tanta água, que beberei vós e o vosso gado e os vossos animais, e ainda isto é poucos aos olhos do Senhor. Também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. Veja que veio a palavra sobre Eliseu. O músico tocou, a palavra veio. Veja a importância do louvor. Veja a importância do louvor, orquestra. Quando você toca, não é por tocar. Quando você vem para o ensaio, não é porque vai ensaiar. Não, veja a importância do louvor. Ele prepara os corações. Vem corações aqui com coração de pedra. Na hora do louvor, o coração fica molinho para a palavra. A lágrima desce. Aí fica fácil para o pregador pregar a palavra de Deus, porque veio a importância da adoração. Aí diz o Senhor: fazer nesse vale muitas covas. Mas covas, meu Deus, que palavra pesada. E a Bíblia diz lá em Efésios 3:20: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Meus irmãos, a necessidade era o seguinte: faltou água. E Deus falou assim: não, vou dar água para vocês. Estava bom demais, desse água para mim, eu já ia embora, já para minha casa. Não, Deus não é, com Deus não é pouquinho não, é bastante. Eu vou dar água para vocês, e vou dar a vitória para vocês sobre os moabitas também. Receba essa palavra. Mas tem que fazer o quê? Tem que cavar covas. Cavar covas? Por que cavar covas? Mas por que cavar covas? Não entendi não. O que tem a ver cova com bênção de Deus? Nem eu sei, é? Vamos lá. A instrução foi cavar muitas covas. Aí a palavra de Deus falou assim: não vai ter vento e nem chuva, mas terá água da parte de Deus. Ou seja, faça a tua parte, que Deus faz a parte dele. Faça a sua parte, cave covas, e Deus vai mandar uma bênção sobremaneira na sua vida. Faça a sua parte, que Deus faz a dele muito bem feito. Faça a sua parte. E a Bíblia diz que é para abrir covas. E por que covas? Porque quando você faz um buraco assim, você faz um buraco no chão, aí você coloca água assim, a água não escapa do lado. Você faz uma covinha, faz uma piscina. Igual esse dia foi lá no pastor Evaldo, tinha uma piscina lá. Por que tem aquela piscina? Para a água não sair. Ele enche de água, a água não vai sair. Assim que Deus quer fazer na sua vida. Ele quer derramar uma grande bênção na sua vida, mas tem que cavar uma cova, para que as bênçãos não se derramem para lá nem para cá. A bênção é sua. Receba essa palavra, Deus vai te abençoar. Cave covas. Cave covas. Essa bênção não vai escapar nem para cá. Essa bênção é para você. É específica para você. Essa bênção. Mas você tem que cavar a vala, a cova. A cova da oração, da consagração, da dedicação, no vir no culto, do compromisso com Deus.
Divina orquestra na hora certa, os ensaios certinho do maestro Carlinho. Eita, puxão de orelha. Viu? Entendeu? Compromisso com a palavra, compromisso com a orquestra, compromisso com os ensaios. Seguração quarta-feira. Olha, irmãs, abre a covas, irmãs. E a palavra de Deus cabe covas. Você lembra de Isaac? Ele cavava um poço, o pessoal olhava, pá, metia pé no poço, soterrava. Tá bom, vou lá no outro poço, pá. Não, vou lá no outro poço. Aí parou de dar briga. Faça igual Isaac, vai furando poço, vai cavando valas, que Deus vai derramar uma bênção na sua vida. Vai chegar a hora que a bênção vai chegar. Vai chegar a hora que a bênção vai chegar na sua vida. Receba essa bênção que você está esperando. Cave covas, cave covas. E o que é bonito? Ó, vai vir água aí, mas não haverá nuvem, não haverá chuva e nem vento, mas vai ter água. Meu Deus, tem pessoas que ficam esperando o sinal de Deus. Vai vir uma explosão lá no céu, é o sinal de Deus. Nem sempre Deus trabalha desse jeito. Às vezes Deus trabalha sem sinal mesmo. Não haverá vento, não haverá chuva, não haverá nuvem, mas haverá provisão de Deus na sua vida. Haverá provisão de Deus na sua vida. Não haverá sinal, mas Deus vai prover na sua vida. Haverá provisão, vai ter reviravolta na sua vida. Continua cavando valas, covas. Continua. A Bíblia vai dizer que não havia nenhum sinal, todavia haveria providência de Deus na vida deles. Foi como Noé. Deus falou assim: Noé, faz uma arca aí. E aquele tempão de calor danado, mas cadê a chuva? Não teve chuva não. Não teve sinal nem de chuva. Mas ele foi obediente a Deus, ele fez a arca. Quando terminou, colocou os animais para dentro, aí choveu. Não teve sinal, não teve nenhuma nuvem. Nenhuma nuvem, nenhum sinal de vento, nada. Mas ele foi fiel a Deus, obediente a Deus. Meu irmão, nessa noite Deus tem para você: não haverá sinal. Aquele sinal que você está pedindo a Deus, não haverá sinal. Haverá providência na sua vida. Haverá providência na sua vida. Não espere o sinal. Às vezes você fala: mas Deus está em silêncio na minha vida, não fala nada. Eu queria que Deus falasse comigo na palavra, uma profecia de algum irmão que vem lá dos Estados Unidos e tal. Nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Nem sempre é assim. E aí eles obedeceram a palavra, cavaram um monte de covas lá no deserto de Edom, e obedeceram e ofertaram, e fizeram uma oferta de alimento. Aí Deus mandou uma água que veio pelo caminho de Edom, veio varrendo a água, veio varrendo, veio enchendo as covas, veio enchendo, veio enchendo. E aí os animais bebeu água, até sair água pela boca. O exército bebeu água. Aí ficou tudo saciado. A necessidade foi aniquilada. Aí eles foram para o propósito, guerrear. Mas a Bíblia vai dizer que ao amanhecer, o caminho de Edom é um caminho estreito, que ninguém dava nada. Caminho estreitinho, bem fininho, porque era estratégia. Ou seja, às vezes não dão nada por você, mas Deus te usa como canal de bênção. Às vezes você se acha pequeno, ou as pessoas acham que você é pequeno, mas Deus te usará grandemente nessa terra. Você acha que você é pequeno, ou você acha que as pessoas acham que você é pequeno, mas você é grandão diante de Deus, porque Deus vai te usar nessa terra. Você acha que é pequeno, mas não é não. Deus vai te usar. Ele quer te usar em nome de Jesus. E aí veio a água, saciou a sede de todo mundo. Aí os moabitas foram lá guerrear pela manhã e viram a água. Olhou assim para a água assim: oxê, essa água aqui é sangue? É sangue mesmo. Vixe, os reis se mataram uns com os outros lá. Vixe, vamos embora, vamos partir para cima, vamos matar todo mundo. Quando chegou lá, tá todo mundo escondidinho no caminho de Edom. Aí veio, matou todo mundo. Olha o que Deus faz. Deus faz a água virar sangue para o inimigo. Confunde o inimigo. Deus faz isso em nossas vidas. Deus confunde o seu inimigo e vai te dar vitória, vai te dar provisão na sua vida.
Receba essa palavra em nome de Jesus. Foram tudo na foice. Opa, se mataram. Olha o sangue lá, olha o sangue lá. Olha o que Deus fez, pegou o sol, fez refletir o sol na água e deu aparência como de sangue. Mas não tinha nada de sangue, é água normal. E os israelitas tudo lá, tudo quietinho lá, na moitinha, para chegar a matar os pessoal. Ah, chegou lá tudo a folha, vamos matar. Foi só uma pancada só foi uma facãozada só. Foi tiro para todo lado. Deus faz isso. Deus é um Deus maravilhoso, irmão. Você serve um Deus maravilhoso, um Deus de proeza, um Deus do impossível. Ele faz em nossas vidas. Não haverá vento, não haverá sinal, não haverá nuvem, não haverá chuva, mas haverá a providência de Deus na sua vida. Receba essa palavra em nome de Jesus. Eu peguei essa palavra. A guerra que é só você e Deus, mas a guerra você precisa pedir ajuda para homens de Deus. Está aqui, os homens de Deus. Peça ajuda. Consulte a Deus sempre. Às vezes uma atitude nossa regaça toda a família. Consulte a Deus, é isso mesmo? É isso mesmo? É isso mesmo? É isso mesmo? Davi sempre consultava a Deus, Davi. Pode ir, pode guiar que a vitória é sua. Não, Davi. Fica aqui atrás das amoreiras, quando te dá um sinal você vai. Deus trabalha de várias formas. É com sinal, sem sinal, com porta fechada, com porta aberta. Deus trabalha, Deus é Deus de provisão, o Deus que nós servimos. Deus não depende da circunstância. Seja fiel a Ele, seja um adorador, irmão. Seja um tangedor de harpa, seja um tangedor da palavra de Deus, irmão. Estude a palavra, irmão. Cumpra seu papel, que Deus vai fazer o papel dele. Cave as covas e Deus vai mandar água, mas é tanta água que você pode até se afogar. Tanta água que vai para a sua vida. É bênção a sua vida. Busca Ele, busca a orientação dEle, obedeça as instruções. Tem que obedecer as instruções. E as instruções estão aqui, as instruções, a palavra de Deus. Confie em Deus que Ele proverá na sua vida. Por mais que a necessidade aparecer no meio do caminho, Deus vai te saciar. E Deus vai te abençoar até você chegar naquele propósito que você queria chegar, ou que Ele queria chegar na sua vida. E assim eu termino essa palavra. Queria que a igreja colocasse de pé. Você que tinha um propósito na vida, e de repente apareceu uma necessidade no meio do caminho, vem aqui até a frente que eu vou orar por você. Você que é um tangedor de harpa, está parado, Deus te chama nessa noite. Tangedor de harpa, de violino, saxofone, Deus te chama para tocar, ser tangedor, ser adorador na presença dEle. Você não pode ficar parado com esse dom, com esse talento maravilhoso que está em suas mãos. Você que quer receber um milagre de Deus, cave covas, que Deus vai te dar uma bênção. Você que está esperando o sinal, não vai ter sinal não, vem aqui na frente que eu vou orar por você. O sinal vai ser a minha oração. Não vai ter sinal, nem nuvem, nem chuva, nem vento, mas haverá a providência de Deus na sua vida. Vem aqui até a frente quem quer receber oração. E aquele que quer aceitar Jesus como único Salvador. Tem alguém que quer aceitar Jesus como único Salvador da sua vida? Eu peguei este Jesus maravilhoso, aquele que salva e que leva para o céu. Você tem nome, você tem origem, você é um servo, uma serva de Deus. Vem aqui, está na frente. Se você tinha um propósito, apareceu uma necessidade no meio do caminho, Deus vai te abençoar nessa noite, se você tiver fé. Vem aqui. E você, tangedor, que quer ser um tangedor por excelência, vem aqui na frente. Um adorador, que quando toca o instrumento, Deus salva, Deus cura, Deus batiza com o Espírito Santo. Vamos orar nessa noite. Senhor Jesus, nós te louvamos, agradecemos.